O som abafado de risadas e conversas na sala de break da empresa parecia mais alto naquele ano. As luzes piscantes dos enfeites de Natal pendurados pelas paredes davam àquele cenário uma atmosfera quase aconchegante, contrastando com a monotonia usual do escritório, onde os dias passavam arrastados. Era o dia da troca de presentes do tradicional amigo secreto. E, para ser honesto, eu sequer lembrava do presente que tinha comprado. Algo genérico, provavelmente um porta-retratos ou uma caneca, como fazia todos os anos. Quando chamaram meu nome, sorri educadamente, agradeci ao colega mais próximo que apontou para o pacote pequeno e bem embrulhado sobre a mesa e aceitei o presente. Havia algo de cuidadosamente elegante no capricho daquele embrulho. Papel vermelho brilhante com detalhes dourados, adornado com uma fita impecavelmente amarrada. O cartão preso à fita, simples, sem qualquer personalização, exibia apenas as palavras escritas à mão. Feliz Natal, aproveite. Não havia assinatura. Achei curioso. Talvez algum detalhe extravagante de alguém que levou a brincadeira mais a sério que o necessário. Vai querer abrir agora? Perguntou alguém próximo, arrancando-me do devaneio. Eu ri em resposta e, ainda sentado, desfiz o nó. Retirei o laço devagar e rasguei o papel com cuidado, tentando ao máximo parecer animado sob os olhos atentos dos colegas. Quando levantei a tampa da pequena caixa que estava dentro do embrulho, meus movimentos pararam. O que havia ali parecia absolutamente fora de lugar. Era uma foto, uma fotografia nítida e bem focada, de mim, sentado no sofá da minha sala, em casa, olhando despreocupado para a televisão. O queixo relaxado, o controle remoto na mão, a luz azul da TV iluminando o ambiente. Não era uma foto antiga. O detalhe que gelou minha espinha foi o canto inferior direito da imagem, 23/12. Ontem. Virei a foto com a respiração presa no peito. Ali, no verso, em uma caligrafia fina e meticulosamente calma, estava escrito: "Você está indo muito bem. Feliz Natal." Ergui a cabeça na direção das pessoas ao meu redor, mas ninguém parecia estranho ou interessado. Todos conversavam ou riam distraidamente. Meu primeiro pensamento foi que aquilo não poderia ser sério. Algum idiota do escritório tinha decidido ser criativo demais no amigo secreto. "Quem tirou meu nome?" Perguntei, rindo nervosamente, tentando não parecer perturbado. Um enorme silêncio se instalou por um momento enquanto as pessoas olhavam ao redor. Tentavam se lembrar. Finalmente, Rafael, o responsável pela organização da brincadeira, se aproximou, consultando uma lista em seu celular. "Peraí." Estranhamente, o seu apareceu como sem remetente. Pensei que poderia ter dado um bug no sorteio do aplicativo. Mais risos. Eu congelei. Tentei forçar um sorriso. Não queria fazer uma cena por causa de algo tão pequeno e estúpido. Obviamente aquilo tinha uma explicação. Era uma brincadeira extremamente de mau gosto, mas estava tudo bem. Tinha que estar tudo bem. Naquela noite em casa, as coisas começaram a parecer menos simples. Eu estudava a foto pela terceira vez, observando os detalhes. Quem quer que tivesse tirado aquela foto, o fez do lado de fora da janela da minha casa. Um ângulo que eu reconheci imediatamente, porque a persiana estava quebrada há algum tempo e eu ainda não tinha consertado. O horror da possibilidade fez meus ossos gelarem. Alguém esteve ali, parado na minha janela, me observando, e eu nunca notei. Passei o resto da noite tentando racionalizar. Talvez fosse um colega de trabalho que conhecesse meu endereço. A lista com nossos dados era pública no departamento de RH e não seria tão desafiador alguém pegar meu endereço. Com a intenção de me tranquilizar, me forcei a acreditar que a imagem era antiga, mesmo que a data cravada nela gritasse o contrário. De qualquer forma, tranquei todas as portas e janelas antes de ir dormir naquela noite. Na manhã seguinte, minha cabeça ainda estava pesada. A mistura de paranoia e cansaço me deixava mais lento no trabalho, e meus olhos vagavam constantemente pelo escritório, procurando sinais. Mas, sinais de quê? Ninguém estava agindo estranho o suficiente para acender o alarme das minhas suspeitas.
Tentei me convencer de que tinha exagerado nas interpretações. E por alguns momentos consegui, pelo menos até chegar em casa naquela noite. Quando subi os poucos degraus da varanda, percebi algo novo. Um pequeno envelope branco estava bem no topo do capacho. Não tinha selo nem remetente. Apenas meu nome escrito na frente com a mesma caligrafia cuidadosa do bilhete da foto. Tranquei a porta rapidamente, meu coração batendo descompassado, e abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro dele havia um pendrive. Engoli em seco. Passei vários minutos olhando para aquilo na palma da minha mão, ponderando se deveria abrir ou simplesmente jogá-lo fora. Mas no fundo, eu sabia que precisava ver o que havia ali. Tomei coragem e conectei-o no laptop. O arquivo único no pendrive era um vídeo. Quando dei play, reconheci imediatamente onde ele havia sido gravado. Era o meu quarto. Na tela, vi a mim mesmo dormindo, de lado, respirando calmamente. O som ambiente era tão vívido que me dei em arrepiar. O sutil zumbido do ventilador que uso todas as noites. Os estalos ocasionais do sistema de aquecimento. O vídeo tinha cerca de 5 minutos e nada fora do comum acontecia, pelo menos até o minuto final. Foi quando uma figura emergiu das sombras ao canto do quarto. Alguém estava ali. A pessoa vestia um moletom preto com capuz, tinha os movimentos lentos e calculados, e segurava alguma coisa, o que parecia ser a câmera ou celular que estava gravando. Eles se aproximaram da cama, silhueta recortada pelas luzes fracas do abajur, e inclinaram-se para mais perto, tão perto que podiam me tocar. Mas não o fizeram, só ficaram ali, parados, respirando. Então o vídeo terminou abruptamente. As mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu fechava o computador. Alguém esteve no meu quarto, dentro da minha casa, enquanto eu dormia. Os dias seguintes foram um inferno. Mais bilhetes apareceram, mais mensagens no celular, desta vez com vídeos curtos gravados pelas câmeras do meu prédio, mostrando-me saindo e entrando em casa. Não importava quantas portas eu trancasse, quantas denúncias eu pensasse em fazer, nada parecia parar o perseguidor. Comecei a desconfiar de todos, colegas de trabalho, vizinhos, até mesmo os poucos amigos que tinha. Na noite de Natal, o silêncio em casa parecia ainda mais opressor que o habitual. Eu já tinha decidido não sair. O clima, o cansaço, tudo parecia me forçar a ficar. Fiz o melhor que pude para ignorar o medo crescente. Até que ouvi batidas na porta. Primeiro suaves, depois mais firmes. O relógio marcava exatamente 23h58. Meu estômago se revirou enquanto eu checava o olho mágico. Não havia ninguém ali. Abri a porta com cuidado e encontrei outro pacote no chão, idêntico ao primeiro. Papel vermelho brilhante com laços dourados. Dentro dele, havia algo que me fez perder o ar por completo. A chave reserva da minha casa. E um bilhete. Falta pouco. Nos vemos à meia-noite. Peguei a chave com mãos trêmulas. O corpo, um nó de tensão. Era impossível. Não havia como alguém conseguir uma cópia da minha chave. Eu sequer lembrava de tê-la tirado de casa desde que me mudei. A chave reserva ficava em uma pequena gaveta na mesa do corredor. E eu a conferira há poucos dias. Ainda estava lá. Estava lá. Olhei para o bilhete novamente. Falta pouco. Nos vemos à meia-noite. O relógio na parede marcava 23h59. Algo em mim queria correr, sair da casa, fugir para a rua e gritar por ajuda. Mas a realidade era outra. Lá fora, a temperatura estava abaixo de zero, a neve pesada, e a solidão das ruas só aumentava a sensação de isolamento. Além disso, eu sabia que alguém havia entrado aqui antes, mesmo com todas as portas e janelas trancadas. Talvez estivesse aqui agora mesmo. Meus olhos vagaram pela sala, escaneando cada canto, cada sombra. Minhas respirações curtas e superficiais se emaranhavam no zunido constante do aquecedor. Peguei meu celular com dedos gelados, pensando em ligar para a polícia. Marquei 190 e pressionei meu polegar contra o botão de ligar, mas hesitei. O que eu lhes diria? Alguém está me assustando com presentes esquisitos no Natal? Acho que alguém esteve dentro da minha casa, mas não tenho provas.
Eles certamente ririam de mim ou, na melhor das hipóteses, me pediriam para aguardar uma viatura. Não tinha tempo de esperar. Quando o relógio fez o primeiro tique para a meia-noite, ouvi passos lá no andar de cima. Lembrei do vídeo que recebi, da figura sombria se inclinando sobre minha cama enquanto eu dormia. Agora eu estava acordado, e quem quer que fosse, não estava tentando se esconder mais. Minhas pernas fraquejaram, mas consegui pegá-las no instinto, me empurrando para trás até encostar contra a parede. Alguém está na minha casa. A ideia girava na minha mente, como um mantra assombrado. Por um momento, pensei no que poderia usar como arma. Não tinha nada à mão, nenhum taco, faca ou mesmo um pedaço de madeira que me desse a sensação de segurança. Os passos continuaram, agora mais próximos da escada. Tum, tum, tum. Parei de respirar. Eu podia ouvir tudo agora. A madeira rangendo sob o peso da pessoa, cada passo calculado, como se quisesse que eu ouvisse. As batidas pareciam mais pesadas que humanas, lentas demais. Segurei o celular com força, como se fosse um amuleto. Na tela, ainda estava o número da polícia. Foi quando uma voz ecoou da escada. Baixa, arrastada, mas clara o suficiente para me arrancar completamente de qualquer tentativa de controle emocional. Feliz Natal. Não esperei. Meu corpo agiu antes da minha mente tomar qualquer decisão real. Corri para a cozinha. A faca de cozinha. A ideia explodiu na minha cabeça como uma única saída. As lembranças do vídeo, da figura se aproximando de mim naquela noite menearam. E meu peito queimava de adrenalina. Atravessei o corredor quase escuro, tremendo, tentando controlar minha própria respiração para não fazer barulho. Meus pés deslizavam no chão enquanto eu tentava alcançar a gaveta. Assim que puxei o cabo da faca mais longa e girei meu corpo de volta, um som arrepiante cortou o ar. As luzes da casa todas se apagaram. Eu congelei. Escuridão total. Nenhum som por alguns segundos, além do meu coração batendo alto no peito. Então, ouvi passos. Não mais lentos. Agora eram rápidos. Ele estava vindo. Corri para trás, derrubando cadeiras no caminho enquanto segurava a faca com tanta força que meus nós dos dedos ardiam. Os passos pareciam me cercar, ecoar pelas paredes. Era impossível saber onde ele estava, mas sabia que ele estava perto. O som mudou. Algo caiu no chão com força, como se tivesse sido arremessado. Subi para o canto da sala, pressionando a faca contra meu peito, tentando desesperadamente não perder o controle. Escuridão. Silêncio. Uma respiração mais pesada irrompeu. Menos de um segundo de som vindo do canto oposto do cômodo. Então parou. Eu sabia que ele estava ali, esperando. Esperando que eu me entregasse ao medo. De repente, algo varreu meu pensamento. Se eu ficar sentado aqui, ele vai me pegar. Levantei-me de um salto e corri em direção à porta da frente. Minhas mãos tatearam o trincos e cadeados, mas meu corpo estava confuso, sem coordenação. E eu demorei uma fração de segundo a mais do que deveria. O som atrás de mim, tudo atrás de mim, explodiu em movimento. Ouvi o som de algo vindo em alta velocidade, um baque sólido exatamente onde eu estava antes. Consegui destrancar a porta. A luz da rua me cegou temporariamente, mas corri. A neve cobria tudo. O chão gelado quase arrancou minhas pernas quando tropecei no primeiro lance de concreto da varanda. Não olhei para trás. Ou talvez tenha olhado, mas não vi nada. Eu corri até o outro lado da rua e me joguei atrás de um carro estacionado. Parei ali, com os pés alheios ao frio cortante, com a faca apertada. E esperei. Esperei que ele saísse de casa. Esperei encontrar olhos brilhando na escuridão. Esperei. Mas nada aconteceu. Os policiais chegaram alguns minutos após meu telefonema, quando minhas mãos já não conseguiam mais segurar o celular de tanto tremer. Um frio que nada tinha a ver com o clima lá fora. Eu estava parado do outro lado da rua, ainda segurando a faca de cozinha contra o peito, como se aquilo pudesse afastar qualquer ameaça. 2 policiais desceram da viatura e caminharam cautelosamente comigo até a casa, olhando ao redor em busca de qualquer sinal de movimento. Mal consegui explicar o que tinha acontecido, minhas frases saíam soltas,
fragmentadas. Falei sobre os bilhetes, os vídeos, os passos. Ele estava aqui! Entrou na casa! Eu gritei, meu tom oscilando entre desespero e raiva. Eles acenaram calmamente, tentando me tranquilizar, mas o olhar de um deles denunciava ceticismo. Um deles chamou reforços enquanto o outro tirava uma lanterna e entrava comigo. A luz do corredor iluminava as marcas dos móveis derrubados e as arranhaduras que eu mesmo causara ao tentar fugir. Cada cômodo foi inspecionado, cada armário aberto. Eu ia atrás do policial, apontando qualquer símbolo do estranho, com todo o desespero que sentia, mas tudo parecia vazio. Nenhuma porta arrombada, nenhuma janela quebrada. Quando subimos para meu quarto, lá estava ele exatamente como no vídeo que recebi. Minha cama ainda estava desarrumada, os lençóis jogados, mas não havia ninguém ali. Não vejo sinais de entrada forçada, disse o policial. Tem certeza de que não se trata de um mal-entendido? Talvez seja alguém tentando te assustar. Eu apontei para a gaveta do corredor. A mesma gaveta onde guardava a chave reserva. Meu coração batia mais forte enquanto um dos policiais a abria lentamente. Quando ele alcançou o fundo da gaveta, todos vimos que ela estava vazia. Minha chave extra estava aqui. Eu a vi dias atrás. Eu a vi. As palavras jorraram da minha boca com desespero. O policial franziu o senho como se quisesse acreditar, mas não tinha certeza. Ok, ele disse, tentando manter o tom calmo. Talvez você tenha esquecido de onde a colocou, ou talvez alguém tenha mexido aqui antes de você notar. Anote tudo o que lembra e vamos reforçar a segurança da casa. Você quer passar a noite fora? Podemos providenciar isso. Antes que eu respondesse, o outro policial me chamou de outro cômodo. Você precisa ver isso, ele disse, a voz neutra como pedra. Fui até a cozinha, onde ele segurava algo que o outro deve ter encontrado enquanto eu subia a escada. Era mais um dos bilhetes. Diferente de antes, esse bilhete era direto. Eu li a mensagem, escrita com a mesma caligrafia impecável. Apenas 5 palavras. Até logo. Isso está só começando. A madrugada passou em um turbilhão de caos. Os policiais prometeram registrar o caso e disseram que investigariam possíveis suspeitos. Mas eu sabia que algo muito maior estava fora de suas mãos. Não havia provas concretas que pudessem incriminar alguém. Para eles, era só mais um caso de brincadeira assustadora, ou talvez paranoia. Mas eu sabia. Não era paranoia. Alguém esteve aqui. Alguém ainda estava me observando, estudando cada movimento meu. E a pior parte era olhar para dentro da casa, agora aparentemente vazia, e sentir que não estava sozinho. Porque no fundo, eu sabia. Naquela noite ele decidiu me poupar. Só não sei até quando. Noite de Natal. Enquanto a maioria das pessoas aproveitava a ceia com suas famílias, eu estava dirigindo uma van abarrotada de pacotes, lutando contra o sono e as estradas escorregadias de neve. Trabalhar no turno da noite para a empresa de entregas não era exatamente o que eu sonhara, mas o pagamento extra era tentador demais para recusar. Afinal, as contas não tiravam férias. À medida que a noite avançava, o volume de pacotes na van diminuía. Era uma rotina automática. Parar, pegar o pacote certo, deixar na porta, tocar a campainha, repetir. Tudo ia bem até eu notar um pacote que não estava na lista. Pequeno, envolto em papel craft, com um adesivo vermelho e chamativo. Entregar antes da meia-noite. Não havia nome, endereço ou qualquer outra identificação. Apenas o comando seco, como uma ordem que não podia ser desobedecida. Minha primeira reação foi tentar verificar o sistema. Estacionei a van em um canto tranquilo e puxei o tablet de entregas. Digitei o código de rastreamento, mas a mensagem que surgiu foi ainda mais estranha. Acesso negado. Pacote não registrado. Franzi a testa. Como algo assim poderia ter parado na minha rota? Antes que pudesse ponderar mais, notei pelo retrovisor algo que me gelou até os ossos.
Um carro preto estava estacionado a alguns metros de distância, com os faróis apagados. Poderia ser apenas coincidência, mas aquele veículo vinha aparecendo nos meus espelhos há mais de 1 hora. Movia-se quando eu me movia. Parava quando eu parava. Um frio subiu pela minha espinha. Uma sensação instintiva de que algo estava muito, muito errado. Engoli em seco e tentei ignorar, retomando a rota. Mas a presença do carro era como uma sombra constante, um peso invisível que apertava meu peito. O relógio no painel marcava 23h17. Apenas 43 minutos até a meia-noite. Decidi tentar uma manobra para confirmar minhas suspeitas. Entrei em uma rua lateral e fiz um retorno abrupto. O carro hesitou por 1 segundo, mas logo estava atrás de mim novamente. Não havia mais dúvida. Eu estava sendo seguido. Meu coração disparou. Tentei pensar em opções. Ir à polícia? Não tinha provas concretas. Jogar o pacote fora? E se isso fosse exatamente o que eles queriam? Minha curiosidade, misturada com medo, me manteve grudado no volante. Talvez fosse melhor terminar o turno e esquecer tudo isso. Por volta das 23h45, com apenas um pacote restantes na rota, a situação piorou. O carro preto se aproximou demais, piscando os faróis como um aviso. Decidi parar em uma área movimentada, um posto de gasolina 24 horas, e esperar para ver o que acontecia. Mas assim que desliguei o motor, o carro estacionou atrás de mim, bloqueando minha saída. O motorista não desceu. Apenas ficou ali, me observando. A atmosfera era insuportável. Peguei meu celular e considerei ligar para a polícia, mas algo me deteve. Uma mensagem chegou, sem identificação do remetente. Abri com mãos trêmulas. Entregue o pacote. Você não quer saber o que acontece se falhar. O terror tomou conta de mim. Olhei para o relógio. 23h53. 7 minutos. Senti o impulso de sair da van, largar o pacote no chão e correr, mas minhas pernas não obedeceram. Uma ideia desesperada surgiu. Encarar quem estava no carro. Peguei uma lanterna e abri a porta da van. Enquanto me aproximava do carro preto, a janela do motorista desceu lentamente, revelando um homem de rosto pálido e olhar vazio. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou com uma voz firme e cortante. O pacote. Agora. O que tem dentro? Perguntei, tentando soar mais corajoso do que me sentia. O homem apenas repetiu. O pacote. O relógio marcava 23h58. Sem pensar, corri de volta para a van. Peguei o pacote misterioso e o joguei no colo dele. Ele abriu a caixa com cuidado. Dentro, algo brilhou. Uma chave dourada. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele acelerou e desapareceu na noite. Ainda tremendo, retornei à van e liguei o motor, ansioso para ir embora. O pacote, o carro, a chave, tudo parecia um pesadelo que eu queria deixar para trás. Uma mensagem piscava no tablet. Entrega completa. Obrigado. Suspirei aliviado e finalizei o turno. Mas quando cheguei em casa e entrei pela porta, decidi refletir se aquele tipo de trabalho noturno ainda pareceria seguro novamente para mim. O convite chegou na manhã de 24 de dezembro. Uma surpresa inesperada em meio ao luto que ainda pairava sobre mim. Perder um parente próximo tão perto do Natal havia transformado o que deveria ser uma época de alegria em um período de solidão e tristeza. Quando abri o envelope e li as palavras calorosas de um antigo colega de trabalho com quem eu não tinha muito contato, senti uma pontada de alívio. Não queremos que você passe o Natal sozinho, dizia o convite. Venha celebrar conosco. Será uma noite especial. O convite era assinado por Marcos, um colega de trabalho que sempre foi educado, embora nossa interação tenha sido limitada a cumprimentos e pequenos diálogos no escritório. Quando ele foi demitido, confesso que demorei um tempo para perceber. Enfim, decidi aceitar a oferta, acreditando que talvez uma companhia amigável pudesse trazer algum conforto. Quando cheguei à casa de Marcos naquela noite, fiquei impressionado com a decoração exuberante. Luzes cintilantes cobriam cada superfície,
Guirlandas e enfeites pendiam do teto, e uma árvore de Natal majestosa dominava a sala de estar. No entanto, algo parecia fora do lugar. Não havia ninguém além de Marcos e 3 outras pessoas que ele apresentou como amigos da família. Ana, uma mulher de olhar distante, João, um homem robusto com uma expressão severa, e Luísa, uma jovem de sorriso forçado. O clima era estranho, mas tentei ser educado e me integrar à conversa. No início, tudo parecia normal, embora um tanto forçado. Mas conforme a noite avançava, os assuntos começaram a tomar um rumo perturbador. Você sabia que muitas pessoas desaparecem na época do Natal? Comentou João, sua voz grave ecoando pela sala. É como se o espírito festivo encobrisse tudo. Ninguém percebe quando alguém some. É verdade, concordou Ana, seus olhos fixos em mim. Algumas pessoas não seriam notadas se sumissem no Natal. É uma época tão movimentada. Tentei rir, mas o som saiu nervoso. Isso é um pensamento sombrio para o Natal. Nem tanto, disse Luísa, seu sorriso se alargando de forma inquietante. Às vezes, rituais familiares são importantes nessa época do ano. Eles nos lembram do que realmente importa. A conversa continuou nesse tom, cada comentário mais bizarro que o anterior. Comecei a sentir um nó de ansiedade crescer em meu estômago. Quando finalmente decidi que era hora de ir, levantei-me e agradeci pelo convite. Foi uma noite agradável, mas acho que é melhor eu ir agora, disse, tentando manter a voz firme. Não tão rápido, disse Marcos, sua voz de repente autoritária. Ainda temos um jogo especial para jogar. Tentei esconder meu desconforto. Acho que vou passar. Estou realmente cansado. Não vamos aceitar um não como resposta, disse João, levantando-se e bloqueando o caminho para a porta. É uma tradição familiar. Olhei ao redor, percebendo pela primeira vez a verdadeira natureza da situação. As janelas estavam cobertas por cortinas pesadas, a porta da frente trancada. Meu coração começou a bater mais rápido. Por favor, eu realmente preciso ir, insisti, tentando manter a calma. Marcos se aproximou, seu rosto agora sério e sombrio. Você não entende. Este é um jogo que todos nós precisamos jogar. Antes que eu pudesse reagir, Ana e Luísa se levantaram e começaram a se aproximar. Senti o pânico subir pela minha garganta. Sem pensar, corri em direção à cozinha, tentando encontrar uma saída. Mas a porta estava trancada. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, disse Marcos, sua voz agora fria e ameaçadora. Olhei ao redor, procurando qualquer coisa que pudesse usar para me defender. Peguei uma faca da bancada e apontei para eles, minhas mãos tremendo. Fiquem longe de mim, eu gritei. Eles pararam, mas seus olhares eram de pura determinação. Você não entende, disse Marcos, dando um passo à frente. Isso é necessário, para nós, para você. O pavor tomou conta de mim. Eu estava preso, sem saída, cercado por pessoas que claramente tinham intenções sombrias. Meus pensamentos corriam, buscando uma solução. Foi então que ouvi um barulho vindo do andar de cima. Algo, ou alguém, estava se movendo lá em cima. A distração foi o suficiente para eu agir. Joguei um vaso na direção de Marcos, que se esquivou, e corri em direção à janela mais próxima. Com um impulso desesperado, quebrei o vidro e pulei para fora. A neve fria amortecia minha queda, mas eu não parei. Corri o mais rápido que pude, ouvindo os gritos de raiva e os passos atrás de mim. Não olhei para trás. Continuei correndo até encontrar uma casa com luzes acesas e bati furioso